Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Eu estou gravando essa mensagem muito importante que eu sei que vai falar com muitos de vocês. E se vocês todos não estiverem passando por isso, pelo menos alguma pessoa vocês vão poder ajudar com esse vídeo, porque é uma questão super importante. Eu tenho percebido que muitas pessoas próximas a mim estão passando pela mesma situação, mesmo problema, que é o quê? Elas estão, parece que num poço sem fundo. Não conseguem ver a luz no fim do túnel. O mundo está desabando sobre a cabeça delas. Mas o que todas elas estão fazendo de errado? Elas não estão fazendo a parte delas. Elas não estão compreendendo que elas também precisam agir, elas precisam dar um passo. Elas continuam tendo as mesmas atitudes, continuam fazendo coisas que não agradam a Deus. Sabe quando a pessoa reclama, puxa, eu não sei o que vai ser, toda essa forma, não vejo uma solução, mas a pessoa também não faz a parte dela, a pessoa não dá o mínimo passo, a pessoa está prostrada, sabe? Fica esperando alguma coisa acontecer, mas não corre atrás. E quando eu falo correr atrás, nós que cremos em Deus, nós que cremos no espiritual, dobrar o joelho, pedindo para Deus te responder, fazer a vontade dele na sua vida. Eu não vejo essas pessoas fazendo isso. Elas reclamam, elas até me pedem conselho, elas desabafam comigo, mas eu pergunto, você está buscando a Deus? Ah, não, que não sei o quê, né? Deus eu sei que existe. Não, mas não é só saber que Deus existe. Tem que orar. Tem que buscar, tem que jejuar, tem que fazer um propósito, tem que fazer um voto, tem que ir atrás. Por que eu digo que tem que congregar? Porque você precisa estar recebendo uma mensagem que Deus vai usar um pastor. Tem igrejas que infelizmente estão no caminho errado? Tem muitas, mas a gente nunca pode generalizar. Ainda existem muitos homens que ali estão que realmente são usados por Deus. Deus fala através deles, então você precisa de um direcionamento, você precisa estar dando continuidade numa obra, estar em comunhão com os irmãos. Então, se você está passando por um momento em que está tudo caindo sobre a sua cabeça, você está realmente não vendo mais solução, você já tentou de tudo, tenta aquilo que realmente é eficaz e eficiente, que é buscar Deus, não apenas pelos seus problemas, não só nesse momento, mas quando Deus te ajudar a te responder, permaneça nele, permaneça fazendo a vontade dele, pelo que ele é, não pelo que ele pode te oferecer. Porque eu tenho realmente percebido, sabe? Por isso que Deus tocou no meu coração de falar sobre isso, porque do mesmo jeito que essas pessoas próximas estão passando pela mesma situação, eu sei que muitos de vocês estão. Então essa é uma palavra de exortação, uma palavra de conselho, porque não basta eu chegar aqui como muitos adivinhos, muitos auto-intitulados profetas e falar, olha, Deus vai fazer na sua vida, viu? Daqui uma semana a sua situação vai mudar, daqui um mês. Não, porque não vai mudar. Muito provavelmente não vai mudar. Eu falo que não vai mudar porque se eu falar isso, vocês vão ficar com o entendimento de que basta esperar, basta guardar em Deus e não fazer mais nada. Não, Deus ele quer uma atitude. Eu ainda vou dar um testemunho sobre o que está acontecendo, é porque ainda não foi terminado. Mas o que está acontecendo na minha vida não é uma invenção. É um testemunho do agir de Deus, de um momento em que eu tive que dar um passo de fé, que eu fiz uma coisa que muitos consideraram como uma loucura. Só que agora está dando um grandiosíssimo resultado. Se eu não desse esse passo de fé, isso não se cumpriria na minha vida. Então, em breve, eu vou dar um grandioso testemunho para vocês. E esse testemunho vai servir para vocês verem que Deus ele cumpre. Mas esse é o momento da gente agir pela fé. Eu ainda estou somente pela fé em muitas áreas da minha vida, esperando. Tem áreas que eu ainda nem recebi sinais, tem outras que recebi sinais há pouco tempo, e tem outras que muitas coisas já estão se concretizando. E é o que Deus vai fazer na sua vida também. Mas eu tive que renunciar a muita coisa, eu tive que mudar. Tem muitas coisas que eu ainda estou mudando, muitas coisas que eu ainda estou abandonando, muitas coisas que eu estou evitando fazer, outras que eu já tirei da minha vida, assim como pessoas que eu já me afastei, que eu sei que eram tóxicas para mim, eram pessoas que Deus já tirou do meu caminho. Tem lugares que eu não frequento mais, tem até casa de parentes que eu não vou mais, porque eu sei que eu não sou bem-vindo, não sou bem recebido. Então, a gente precisa desses passos, assim como outros ambientes que a gente não pode mais frequentar. Tem ambientes que não vão agregar coisa boa. Por mais que tenham pessoas boas ali com boas intenções, mas essas pessoas elas estão fazendo coisas que não agradam a Deus, em ambientes que não agradam a Deus, que até vai ser como um mau testemunho. Então, por que eu falo sobre isso? Não adianta apenas a gente ficar esperançoso, olha, as coisas vão mudar. Eu creio em Deus, porque aí o tempo vai passando, nada muda, nada sai do lugar, muito pelo contrário, as coisas pioram até que chega naquele ponto da pessoa fazer uma besteira. Então, para isso não acontecer, Deus livrai, é necessário vocês saberem que a vida não consiste em previsão,
em apenas palavras boas de coisas que vão acontecer. É necessário nós entendermos que a gente precisa passar por um tempo difícil, todos vão passar, mas que a gente não pode permanecer no deserto. A gente tem que sair, mas para a gente sair, Deus ele espera a nossa postura. A gente tem que estar em posição. Isso tem que ser fixado no nosso pensamento. É necessário reagir à situação, reagir ao problema. Não vai adiantar ficar prostrado, reclamando, sabe? Tem pessoas que elas reclamam da falta de oportunidade, mas elas estão deitadas no sofá com o ventilador ligado para elas. E aí, as oportunidades será que vão vir no vento do ventilador? Não vão, entendeu? Algumas coisas não vão cair dessa forma do céu. Então, a gente precisa dar um passo de fé, a gente precisa se esforçar em todos os sentidos e, principalmente, a gente precisa se esforçar na fé, porque é o principal. A gente ora, a gente clama a Deus, pede para Ele dar o direcionamento, Ele dá o direcionamento e aí a gente segue. A gente, de qualquer forma, vai precisar esperar um tempo, porque a coisa não acontece assim, não é orar e acontecer. Você vai orar, muitas vezes vão passar dias, semanas, até meses, nada vai mudar. Mas Deus ele já vai estar trabalhando. Tem coisas que você está orando agora, Deus já está preparando lá no futuro e vai acontecer. De alguma forma ou outra vai acontecer, mas é preciso você crer, esperar e estar em posição. Porque à medida que você estiver em posição, Deus ele vai fazer, ele vai preparar caminhos, ele vai te dar sinais, a situação já vai começar a melhorar. Se tiver alguma coisa que você esteja muito necessitado, Deus ele vai prover na sua vida, mas é necessário que você mantenha uma constância. Deus ele quer constância. A inconstância faz com que as coisas de Deus não ocorram na nossa vida. Então, essas pessoas que Deus tem permitido vir até a mim, é sempre a mesma coisa. Elas falam que a vida não tem mais jeito, que estão desesperançosas, que estão tristes. Eu fico até muito triste por elas, realmente eu não tenho o que fazer. O que eu posso é dar um conselho, mas o que eu percebo é que todas elas estão no mesmo caminho. Elas estão nessa dificuldade toda, mas elas não se prostraram, não se curvaram a Deus. Elas não deixaram Deus como centro da vida. Não, é bom ler a Bíblia, é bom ver a Bíblia, é bom ir numa igreja, mas não é bom. É mais do que necessário, é essencial, é primordial, é prioritário. É a única coisa que a pessoa pode fazer. E eu não falo de religião, não falo de fanatismo. Eu falo de servir a Deus, buscar no seu quarto. E na igreja em si, você vai quando der, quando você sentir. Agora o primordial é você orar, clamar, dobrar seu joelho, orar numa caminhada, conversar com Deus e pedir para Ele colocar no seu coração o que você deve fazer. Você deve procurar ler a Bíblia, porque através dela Deus vai te instruir. Mas você precisa ter ações e atitudes. Você não pode mais ficar parado esperando a coisa mudar de repente, porque isso não vai acontecer. Muitas pessoas estão, infelizmente, indo para o caminho até do suicídio, sabe, se mutilando, acabando com tudo, entrando em desgosto, depressão, uma coisa sem volta, porque elas não tiveram um entendimento, elas não reconheceram que elas precisam estar em Deus, elas precisam recorrer a Deus. E são necessárias posturas, ações, reagir, sabe? Levantar, chacoalhar poeira. Não pode permanecer prostrado achando que as coisas vão mudar. Chorando, lamuriando, isso não vai mudar nada. Muito pelo contrário, Deus não se agrada dessas atitudes. Deus ele quer uma mudança comportamental. Então, a partir de hoje, ainda que você não esteja vendo sinais, clama a Deus, pede para Deus continuar te dando direções, te dar sinais, Ele começar, aliás, te dar direções, Ele vai dar, deixa eu trocar de braço aqui que já estou sentindo dor no braço, Ele vai dar essas direções e a sua vida vai começar a mudar. Algumas coisas vão levar um certo tempo, mas o importante não é que elas vão demorar um pouco, é que elas vão acontecer. É melhor elas acontecerem daqui a um certo tempo do que nunca acontecerem. Entende? As coisas de Deus levam tempo, não é que elas demoram, elas levam tempo para ser preparadas, porque Deus, ele apesar de ser um ser sobrenatural, ele age de forma em que ele não atrapalha a ordem natural das coisas. Então tem certos processos que não tem jeito. Eu mesmo, eu não estou falando isso como um bobo alegre, que tenho só motivos para rir, que minha vida é uma beleza, não. Meu testemunho vai ser disso. Eu estou passando por um momento em que eu estou esperando em praticamente todas as áreas. Tem processos que eu estou esperando há 2 anos, outros que eu estou esperando há 1 ano, outros que eu estou esperando desde que eu me conheço por gente. Então, a gente precisa continuar. Eu não estou falando para vocês que vai demorar muito para que vocês fiquem impacientes. Não. À medida que você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Ele já começa a dar sinais. Ele já vai te dar um encaminhamento, Ele já vai te dar um socorro imediato em algumas áreas, para que isso seja um afo, para que isso seja um ânimo para você, entende? Um fôlego, para que você possa continuar em busca
da plenitude em todas as áreas, principalmente a sua espiritual, que é o que Deus visa, porque são as coisas eternas. É necessário mudança de postura, é necessário reagir. Não dá mais para continuar da mesma forma, parado, esperando o milagre cair do céu. Não, Deus ele quer ver a sua reação, que você busque Ele, que você tenha um compromisso com Ele e, mais uma vez, que você se afaste de tudo aquilo que não agrada a Ele, porque senão você vai andar para trás. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, por favor, com as pessoas que você sentir compartilhar, que precisam ouvir essa mensagem. E se inscrevam, se você está chegando agora, se inscreva no meu canal para me ajudar nesse trabalho, tá bom? Que eu tenho uma intenção verdadeira, uma boa intenção de ajudar muitas pessoas, tá? Então eu quero crescer nessa rede aqui também. E compartilhe, né? Já falei. Curta também, curta, que é importantíssimo para o algoritmo do YouTube. Ele funciona assim, tá bom? Meus irmãos, e que Deus dê um término de quinta-feira abençoado para vocês, uma sexta-feira e um final de semana posteriormente. Fiquem com Deus.